Relacionar-se com outra pessoa afetivamente é um desafio enorme, principalmente nos dias de hoje. O casamento se tornou a exceção à regra chamada divórcio, cujas taxas são cada vez maiores. Segundo estatísticas, no Brasil, cerca de 1/3 dos casamentos acabam em divórcio. Triste realidade. Antes de aprofundar neste assunto, se inscreva no canal. Faça esse teste, galera. Fique por um mês. Se não gostar, coisa que eu sei que não vai acontecer, desfaz a inscrição. Então se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado quando sair vídeo novo. Deixe a sua curtida para o YouTube entregar o nosso vídeo. Curte, gente, curte bastante. Isso faz com que ele entregue o nosso conteúdo e nossa família fique mais conhecida. Me sigam nas redes sociais que tá tudo aqui embaixo. E agora vamos comigo nesse assunto. Cada indivíduo é diferente e, por consequência, cada um possui suas prioridades. E as prioridades e expectativas na vida do casal deveriam ser discutidas antes mesmo do casamento, viu? E dos principais problemas é a formação de diversas expectativas, com base em experiências passadas, diante da realidade formada pela relação na vida a dois. Há sempre um choque e ele precisa ser enfrentado através de diálogo, muito diálogo, para que a união de duas vidas diferentes dê certo. O excesso de expectativa é a causa mais comum, tendo em vista que resulta em frustração recorrente. No final das contas, causa diversos conflitos que só tendem a piorar. Eu não queria gostar, mas eu gosto! Eu vou fazer o quê? Inferno! E é por isso que eu sempre digo, gente, conversem, se abram um para o outro, isso é fundamental. Os motivos que fazem as pessoas quererem ficar juntas, a gente já sabe, né? É muito bem conhecido. Mas, infelizmente, o encanto do início do relacionamento antes de se casar faz com que a questão prioridades e expectativas de cada um sejam deixadas de escanteio. E após o casamento, quando eles vêm à tona por divergência do casal, por exemplo, acaba sendo um complicador. O casamento tem suas fases e é preciso ter muita maturidade, sabedoria, consciência para saber lidar em cada fase do relacionamento. Agora, vamos às principais causas de divórcio. A primeira delas é a falta de comunicação. Esse é o fator definitivo para que muitas pessoas migrem para o divórcio. A falta de diálogo ou até mesmo as falhas de comunicação são as mais percebidas em casais, terapias. E o principal erro é acreditar que ao não se falar sobre o que está incomodando, o conflito não acontece e a relação melhora. Ou seja, não vou falar nada para evitar brigas. Só que, na verdade, o silêncio não ajuda as pessoas a se aproximarem, mas sim as afasta. Brigas são essenciais no relacionamento. Não vem com a ideia de que tem um relacionamento perfeito, não brigamos por nada. Porque isso não é relação saudável. Onde não há discussões, existe uma pessoa ferida. E eu não estou dizendo que ser saudável, para ter um relacionamento saudável, é preciso ter brigas sem parar. Mas sim discussões que irão gerar aprendizados e maturidade para o casal. É preciso aprender a dividir o que sentem e o que pensam, sem que isso se torne uma cobrança ou um momento ruim a dois. E aí a gente entra em outro ponto. Saber como falar. Pare de gritar! Conseguir compartilhar com o outro em uma conversa saudável
que promova um ganho para a relação, gere soluções e não simplesmente ataques e projeções. É importante que o casal compartilhe mais, dialoguem mais, também fora das questões do casamento. Sobre a vida, por exemplo, crenças, valores, porque isso, gente, permite que se conheçam melhor e construam um projeto de vida em comum. O segundo fator é a falta de investimento na relação. O problema dos casais é a mesmice, quando a relação fica morna. As pessoas acreditam que o casamento é uma conquista, mas depois de oficializar a união, as pessoas se acomodam, porque já atingiram o objetivo. Só que, na verdade, é que o casamento é só o início desse processo. É como se fosse uma planta. Se não aguar, podar, colocar na luz, limpar, não vai crescer e se desenvolver. É preciso um cuidado especial, que deve ser aumentado a partir do momento em que as pessoas se unem, porque é quando surgem situações novas e muito mais complexas do que num namoro. O erro está quando as pessoas não investem nas relações, não criam situações agradáveis de convivência, de interação, de romantismo. Quando não se investe na relação, consequentemente, surgem outros problemas secundários, como o tédio e a pouca atividade sexual. E, gente, a culpa nem sempre é de um, vem dos dois, e o tempo só agrava. O terceiro fator são momentos de vida distintos. A falta de parceria entre o casal também é demonstrada quando as duas partes estão em momentos diferentes de vida e não apostam mais em projetos em comum. É muito comum que surjam queixas de que um parceiro não reconhece ou valoriza o outro. Por isso é fundamental, antes do casamento, dialogar sobre seus ideais, seus objetivos de vida, para depois não divergirem do que conversaram, entende? Tem muita queixa assim e, consequentemente, parece dar uma sensação de carência ou dependência. O investimento que cada um faz no seu trabalho ou estudo precisa ser simétrico, porque quando uma das partes abrir mão do tempo com a família e do investimento na relação para trabalhar, a disparidade pode virar um ponto de estresse altíssimo. O quarto fator é a crise financeira. Um casal que já não tem uma boa comunicação, não é parceiro e nem tem um projeto de vida comum, quando enfrenta adversidades econômicas, se abala. Mas eu não tenho dinheiro, inferno! Tem dinheiro sim, que eu sei que tem. Eu não tenho dinheiro. Eu tô falando pra você. Eu não tenho dinheiro, meu amor. Se a relação não estiver estruturada e o casal não estiver bem, vai sentir os efeitos da crise financeira e pode gerar o divórcio. É muito importante avaliar como organizam e lidam com as finanças, ou se um depende do outro financeiramente, porque isso pode vir a ser determinante em um casamento. Eu, sinceramente, eu não consigo entender quando um casal vive cada um por si. Meu dinheiro, dinheiro dele. Acho que o casamento não é muito claro para essas pessoas. Casamento é crescer juntos, é ser parceiro. Então não existe dele e dela, mas sim nosso. Nosso dinheiro, nossa casa, nosso carro. Se um está sem trabalhar, o outro ajeita. Não é gastar sem necessidade e muito menos negar por segurança. Quinto fator é o desinteresse sexual. Para muitas mulheres, o sexo costuma depender da troca e da escuta da relação, diferente da grande parte dos homens, que costuma ser mais intermediatista e visual, conseguindo separar muito bem o sentimento do desejo. O sexo na relação vai se transformando. Se as pessoas não têm cuidado, o fim da vida sexual acaba sendo uma das queixas recorrentes. A sexta dela é o fator de concessões. O casamento pode ser uma oportunidade para que as pessoas cresçam enquanto indivíduos, mas para isso é preciso flexibilidade. Para que haja desenvolvimento tanto individual quanto em conjunto,
é preciso que os dois estejam abertos a fazer concessões, fundamentais para fazer o casamento dar certo. Quando não se consegue estabelecer relações simétricas com igualdade de poder, onde ambos são autônomos e independentes financeira e emocionalmente, cria um descompasso enorme. O sétimo fator é a divisão desigual de tarefa. Gente, isso causa um desentendimento, porque é muito comum ter acordos em que um fica responsável pelas obrigações em relação aos filhos e o outro como provedor da família. É um exemplo, tá? Esse trabalho a mais acaba sendo cobrado em algum momento. Sou eu quem pago as contas, sou eu quem cuido dos filhos, sou eu quem sacrifico a vida profissional. Essas são frases muito comuns em discussões e isso acaba desgastando. E por fim, não menos importante, traição. O senhor nunca pulou a cerca? Não, eu fui caminhoneiro, não vou dizer que não pulei, né? Ah, ele é limite. Essa aqui é a Bem, você entendeu a pergunta dele? Você entendeu? Entendeu? Bom, mas não é nada que a senhora não tenha Eu perdoado. nem sabia disso, agora que eu tô sabendo. A traição é consequência dos motivos que eu citei, na grande maioria, né? Porque tem os imprestáveis. A falta de cuidado, de comunicação e de parceria levam às consequências, e a traição é uma delas. As pessoas vão atrás do reconhecimento, do prazer sexual, vão buscar ânimo na vida e, infelizmente, buscam fora de casa. Faz tudo isso errado, gente, por imaturidade. Gente, olha só, é o que eu sempre digo, o casamento não é ruim, muito pelo contrário, é ótimo, desde que saibamos ter maturidade para lidar com a relação. Se fosse ruim, não existiria tantas pessoas com segundo ou terceiro casamento. Ninguém come aquilo que não gosta, não é mesmo? E pesquisas apontam que se uma pessoa decide se casar pela segunda vez, a probabilidade de que ela acabe em divórcio diminui. Por quê? Porque o segundo casamento tem mais probabilidade de funcionar. Pois as pessoas costumam ser um pouco mais velhas, mais flexíveis, mais experientes e sabem com mais clareza o que esperar de um relacionamento. E é o que eu falo, gente. Você não casa para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. E entender isso em um mundo que o egoísmo está reinando cada vez mais, é como ganhar na loteria. Gente, eu sou, assim, como vocês já perceberam, eu sou muito a favor do amor, da família. E por isso eu defendo tanto. Porque família está entrando em extinção. É raro ver pai, mãe, filhos no final da vida. E ó, eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou falando de relacionamentos abusivos, tá? Com agressões, traição, arrodo, entendeu? E tudo mais que existe, entendeu? Porque existe limite para tudo, eu tenho consciência disso. Mas é preciso que ambos tenham maturidade, compreensão e, principalmente, muita vontade de dar certo. E isso depende dos dois. Um casamento acaba por conta dos dois e os dois precisam lutar para fazer dar certo. Ai, sou muito a favor do amor, gente. Sou muito a favor. Muito obrigada para você que assistiu este vídeo até o final. Gratidão por todos os inscritos. Gente, assim, é o que eu tava falando, sabe? Eu fico muito triste quando eu vejo separações, casais se divorciando, porque muitas vezes tem conserto, sabe? Muitas vezes tem como fazer dar certo. Mas por incompatibilidade, por falta de vontade, maturidade, né, acabam acontecendo isso. Então, assim, eu fiz esse vídeo para você que está pensando em se divorciar e para você que está pensando em casar, né, para vocês refletirem, ver o que vale a pena de verdade, se não dá para baixar a guarda, tentar, sabe, principalmente para quem tem filhos,
Então, assim, tudo é questão de ajustes e eu acho que com muita conversa dá para ser ajustado. Para você que tá casando, vai casar, pense muito, conversa muito, veja o que você está disposto a abrir mão, o que não está. É muito necessário isso para que não venha acontecer após um casamento, muitas discussões e culminar num divórcio. Muito obrigada, um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.